Olá, tudo bem? Nós estamos iniciando o Diálogos FB-UNE, o podcast do Centro Universitário Farias Brito, e hoje trazendo o tema extremamente importante, que é o SEBRAE. A ideia é que a gente possa compreender o que é o SEBRAE em nível nacional, aqui do estado do Ceará, o que é que o SEBRAE tem proporcionado à sociedade brasileira, sobretudo os empreendedores. E para isso nós trouxemos o superintendente do SEBRAE do estado do Ceará, Joaquim Cartacho. Cartacho é arquiteto, foi professor da universidade. Cartacho foi presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, no Ceará, e hoje ele é o superintendente do SEBRAE no nosso estado. Cartacho, prazer estar contigo, e eu queria já iniciar perguntando a você o que é o SEBRAE. Porque todo mundo fala bem do SEBRAE, mas a gente vai perguntar, bom, mas o que é que faz mesmo o SEBRAE? E aí muita gente não sabe explicar, não sabe dizer quem é que financia o SEBRAE, o que é que ele faz efetivamente em prol da sociedade de uma maneira geral e, sobretudo, dos empreendedores. Bom dia meu querido amigo Arthur Bruno. É um prazer estar aqui para conversar com você sobre esse tema, né? E, ao mesmo tempo, que eu queria agradecer o convite, né? Para que a gente possa falar sobre o SEBRAE. E ao falar sobre o SEBRAE, nós vamos falar da economia. Fundamentalmente, nós vamos tratar disso. O SEBRAE é uma organização nacional, né? Tem mais de meio século de existência aqui no Brasil. Ele existe nas 27 unidades da federação, e cada unidade dessa tem autonomia, tem uma relativa autonomia para montar os seus projetos conforme as realidades regionais e as realidades locais, né? O SEBRAE Nacional tem programas nacionais, mas esses programas nacionais, para acontecerem nas unidades da federação, os SEBRAEs estaduais precisam aderir a esses programas nacionais. O SEBRAE ele é financiado, né, por uma contribuição que é dada pelas empresas que não estão na rede simples, ou seja, não estão nos pequenos negócios, são as grandes e médias empresas que contribuem isso a partir da folha de pagamento delas. Isso é recolhido pela Receita Federal e é repassado para o SEBRAE. Portanto, esse recurso que financia o sistema SEBRAE, aliás, financia o Sistema S, não só o SEBRAE, Sistema S, Sistema Fé-Comércio, Sistema da Indústria, Senai, Senac, transporte, né? Tem um sistema, né? Vem desse recurso. E esse recurso ele é um recurso público, mas não é governamental. Ele não existe no orçamento do governo federal. Mas como é um recurso público, ele é controlado, ele é fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União. Perfeito. Então, isso é o nosso financiamento. E para dizer como a gente funciona, eu vou usar o exemplo aqui do Ceará, né, do qual eu estou superintendente. Né, já há alguns anos, né, Cartacho? Eu estou desde 2015. Tá. O companheiro Alci Porto é o nosso diretor técnico e o nosso companheiro Reginaldo Lobo é o nosso diretor administrativo financeiro. É uma direção enxuta, então. São três diretores. Aí eu tenho um conselho deliberativo, que é formado pelo setor empresarial, as federações como a Federação da Agricultura, a Federação da Indústria, a Federação do Comércio, as instituições fundantes do SEBRAE, como a FACIC, a Associação Comercial, e tem o setor público. No Conselho Deliberativo está o Governo do Estado, a Universidade Federal, os 3 bancos públicos, Caixa, Banco do Brasil e Banco do Nordeste, né? Fazem parte do Conselho Deliberativo. Então, esse Conselho Deliberativo, como o nome diz, ele é que delibera. A diretoria é uma diretoria executiva. Okay. Ela é eleita por esse conselho e tem uma execução a fazer, que é o plano, o orçamento, que é aprovado pelo Conselho Deliberativo. É anual? É anual. Esse orçamento. Anual.
A gente tem um plano plurianual e anualmente ele vai sendo implantado. Adequado. Na essência, o Sebrae é o quê? É uma organização de capacitação. Mas que tipo de capacitação? Aquele que você falava. O que é que o Sebrae faz, né? Muitas vezes as pessoas acham assim, não, ele dá curso para costureiro, para salão de beleza. Não. Isso aí quem faz é o Senac. Nós não fazemos capacitação profissional. A nossa capacitação ela é voltada para ações gerenciais, para a gestão de negócio. E que negócio? Os pequenos negócios. Os microempreendedores individuais, as microempresas e as pequenas empresas. Né? Isso, o que é que classifica isso? Até R$81 mil são os microempreendedores individuais, o faturamento MEIs, anual, né? Os MEIs, né? Até R$300 mil as microempresas e até R$4 milhões as pequenas empresas. Portanto, esse é o universo do público que o Sebrae desenvolve suas atividades, né? Com vários tipos de capacitação do ponto de vista do negócio. Né? Capacita o pequeno negócio, por exemplo, na gestão financeira. Né? O pequeno empreendedor tem que compreender que ele não pode passar na sexta-feira, pegar R$200 no caixa do seu negócio e ir para o samba. Tá. Porque na segunda-feira ele tem que pagar o fornecedor e às vezes esses R$200 que ele tirou não vai estar no caixa para ele pagar o fornecedor. Então, o Sebrae cuida disso, né? A gestão empresarial, a educação financeira. Todos os setores da economia. Setor primário, setor secundário e o setor terciário. Ou seja, comércio, serviço, Isso. indústria, agricultura, pecuária. Quando você pega assim, o Senac, só para ir distinguindo, o Senac só cuida do comércio. Perfeito. Comércio o Senai, serviços, né? O Senai cuida da indústria. O Senac cuida do setor agrícola. Isso. Aí o Sebrae cuida de tudo isso. Tá. Cuida Joaquim, de tudo isso. deixa eu te perguntar aqui, é algo que pouca gente sabe, eu acho muito importante. Pelo que eu já li sobre a força dos pequenos negócios, como você gosta de falar, é o setor que mais emprega. Né? O pequeno, né, o micro, pequeno, meio, me parece que em nível de país, é quem mais emprega. Então, é claro que todos os governos deveriam priorizar esse setor, porque se é o que mais emprega, que gera mais emprego e renda, então teria que ser um setor prioritário. É isso mesmo? É isso mesmo. Agora não é um setor prioritário. Os governos ainda não... A gente trabalha muito com as prefeituras. Né? Tá. E eu tenho discutido em vários fóruns de prefeitos, né, que 90%, isso é no Brasil, do orçamento de qualquer município brasileiro, ele é consumido por educação, por saúde e por assistência social. Perfeito. Né? E os prefeitos, ao tratarem da economia, terceirizam a economia. Terceirizam a economia para o Estado ou para a União. Ora, mas a economia se realiza no município. Perfeito. Eu uso uma máxima assim, todo CNPJ tem CEP. Se o CNPJ tem CEP, só existe CEP no município. Isso. No município, na cidade. E só que essa economia dos pequenos negócios é uma economia indivisível. Então, quando o governo Lula criou agora o Ministério do Empreendedorismo, né, que tem como ministro o ministro Márcio França, ex-governador de São Paulo. Ex-governador de São Paulo, né? E o presidente Lula tem dito que esse terceiro governo dele é para priorizar os pequenos negócios. Perfeito. Porque, veja bem, isso é dado, tem o Data Sebrae, qualquer pessoa pode ir lá e ter acesso a essas informações. 99% dos CNPJ no Brasil são pequenos negócios. Tá. 1/3 do PIB brasileiro. Como é que você ignora uma economia que é responsável por 1/3 do PIB do país? Perfeito. Né? E na geração de emprego e renda, geração de emprego é quem mais emprega. Em 2023, no Ceará, 85% dos empregos foram gerados pequeno negócio. Pelos pequenos negócios. E dado aqui de 24, né, até nos 6 primeiros meses, no estado do Ceará, de cada 10 empregos, 7 foi gerado pelos pequenos negócios.
Então, por exemplo, uma tarefa do SEBRAE é no sentido de abrir um diálogo com a sociedade, abrir um diálogo com os governos, no sentido de dizer que é preciso cuidar dessa economia, Perfeito. porque ela tem um papel muito importante, né? Muito importante hoje no país, Perfeito. no estado e no município. Cartacho, nas minhas viagens aí pelo interior, de vez em quando eu encontro gente do SEBRAE. Me parece que tem uma descentralização também no centro. O SEBRAE não funciona só aqui em Fortaleza, ali na Avenida Monsenhor Tabosa. Não. Né? O SEBRAE parece que há vários SEBRAEs de forma descentralizada. Como é que é essa divisão e o que é que faz esse setor SEBRAE descentralizado com as prefeituras da região? Pronto. O SEBRAE fez um estudo, né? Pela Universidade Estadual do Ceará, Tá. um estudo econométrico, e o estado do Ceará, para o SEBRAE, foi dividido pela econometria, foi dividido em 11 territórios. São 11 territórios. Desses territórios, cada território desse tem uma unidade de gestão do território. Ok. Do território, né? E cada unidade dessa tem um orçamento do território. Então, eu sempre brinco com as pessoas que vão me visitar lá na Monsenhor Tabosa, eu digo, gente, aqui é só para tomar café, aqui não tem um tostão. Okay. O seu projeto, se você não for discutir lá no território, dificilmente aqui eu não tenho poder para chegar aqui, porque o orçamento está descentralizado, ele é executado no território. E nós temos todo um trabalho aí nesse território. O SEBRAE do Ceará é um dos SEBRAEs que, né, trabalham muito forte o desenvolvimento territorial. Perfeito. E como é que isso acontece? Nós temos 4 grandes programas estruturantes no território. O primeiro programa é o programa Cidade Empreendedora. Esse trata com os municípios. Tem a ver com aquele movimento líder? Isso aí? Daqui a pouco. É muito bacana esse movimento. Eu queria que você falasse sobre então, ele. O Cidade Empreendedora cuida do município. Tá? Do município. Então, tem 10 eixos lá que os prefeitos, conforme a realidade, a gente escolhe 3 ou 4 para serem preparados e implantados. E o programa tem um objetivo geral, que é a melhoria do ambiente de negócio do município. Porque se você tiver um ambiente de negócio hostil, nem grande, nem pequeno, nem médio se desenvolve. Perfeito. Se desenvolve. Então, é todo um trabalho que é feito para melhorar o ambiente de negócio, que vai desde a legislação até as questões físicas. Perfeito. Né? A rua do comércio de uma pequena cidade do Ceará, se tiver mal iluminada, se tiver cheia de buracos, se a calçada for intransitável, isso vai prejudicar essa economia que está lá na rua, que está lá na praça. Então, esse é o Cidade Empreendedora. O outro projeto do território, né, que dialoga profundamente com a Cidade Empreendedora, é a Agenda Líder, que aí já é um projeto, um programa de desenvolvimento territorial, onde, durante um ano, né, as lideranças daquele território, elas participam. Vários municípios. Não, é a região. É a região. Por exemplo, no Cariri. Muito avançado, Cariri. No Cariri, são 26 municípios que fazem parte do território. Tá. Né? Então, esse território, a Agenda Líder, né, junto com o poder público, a sociedade, e poder público, o setor empresarial e a sociedade, o chamado terceiro setor, compõem essa agenda. E, além de fazer a agenda, é preciso implantar a agenda. Como é que implanta a agenda? É criada, por esse segmento, é criada uma agência privada de desenvolvimento. E é ela que vai tomar as providências para que isso seja implantado. Então, às vezes, ela vai executar projetos? Não, dificilmente, mas ela é o grande elemento institucional de articulação com o governo municipal, com o governo estadual, né? Com os empresários. Às vezes, o projeto é você reunir os empresários para enfrentar ou resolver determinada questão, assim como com a sociedade. Perfeito. Tá? Então, eu tenho Cidade Empreendedora, Agenda Líder. E tenho 2 programas transversais.
que é um que eu digo que é a menina dos meus olhos no Sebrae, que é o Programa de Educação Empreendedora. O ensino no Brasil, historicamente, eu brinco sempre assim, desde Dom João VI, quando se começou a montar o sistema educacional brasileiro, o sistema educacional brasileiro ele foi estruturado, montado, começamos agora a alterar isso para que o aluno seja empregado. Sobretudo no serviço público, né? Os concursos. Ainda tem os concursos para ser empregado. Política. Então, em 2020, o Sebrae fez um diagnóstico e criou o Programa de Educação Empreendedora. Perfeito. Né? Aí o Programa de Educação Empreendedora enfrenta um desafio, que é o que as pessoas, em geral, imaginam que é o empreendedorismo. Né? Quando você fala em empreendedorismo, todo mundo acha que é para o cara abrir um armarinho, abrir uma lanchonete, uma sorveteria, né? Um salão de beleza, uma pequena indústria para fazer portão. Tá? Empreendedorismo é isso? Também, né? É importante? Muito. Mas o empreendedorismo hoje, a cultura empreendedora, tem uma concepção mais alargada, né? Está muito mais na questão. Além das questões técnicas, tem as questões comportamentais. Perfeito. Comportamentais, né? Então, você pode, por exemplo, numa secretaria de Estado, você ser empreendedor porque você é o cara que tem iniciativa, tem atitude para resolver problema. Perfeito. Isso é que é o conceito do empreendedor dentro dessa concepção. Então, no Ceará, a gente, esse ano, a previsão, a gente tem um programa para o ensino fundamental de educação empreendedora, chama-se Jovem Empreendedor, os Primeiros Passos. Esse ano, a nossa meta é atingir 350 mil alunos e ter 10 mil professores capacitados em empreendedorismo, porque esse programa ele capacita professor Perfeito. E capacita os alunos. Né? E estamos aí para 120 mil alunos nas escolas profissionalizantes. Todas as escolas profissionalizantes do Estado, as 132, nós temos o programa Despertar, que no primeiro ano do ensino médio tem a disciplina de empreendedorismo, que agora faz parte do currículo do Estado. E essas escolas, as 132, todas têm um programa de educação empreendedora. Então, nós estamos formando aí, né, um público, um alunato, né, que daqui a 10, 12 anos vai estar no mercado já com noções, com habilidades desenvolvidas, com competências desenvolvidas no campo do empreendedorismo, da cultura empreendedora. E o outro programa é o programa de inovação. O Sebrae, né, protagoniza aí a implantação de um ecossistema de inovação, que envolve, para montar um ecossistema, em cada uma dessas regiões, dessas 11 regiões, né, a gente trabalha os institutos federais, as faculdades, tudo que produzir conhecimento, a gente articula, integra e vai criando os centros de referências. Então, nós vamos começar a construção agora ali no Sebrae, na sede onde era o centro de negócios. Sim. Ali vai ser um centro de inovação e nós queremos dar uma contribuição com esse centro de inovação para a cidade. Que território? A Monsenhor Tabosa. Perfeito. No nosso projeto, constrói o centro de inovação do Sebrae e aquilo vai desaguar na Monsenhor Tabosa e nós queremos, o nosso projeto aqui, a Monsenhor Tabosa pode se transformar num corredor tecnológico. Perfeito. Já que o comércio da Monsenhor Tabosa não, acabou, né? Eu brinco sempre assim, esqueça que a Tamancolândia não vai mais vingar na Monsenhor Tabosa. Então, a gente pode ter ali startups, instalação de séries de Google, Facebook, enfim. Perfeito. Tem como transformar aquilo num... Perfeito. Num corredor tecnológico. Tá. Cartacho, eu vi uma... Só concluir isso que é importante. Então, tem um centro de inovação, está sendo concluída a obra, o centro de inovação em Sobral, a antiga cadeia pública, né, foi reformada e lá vai ser a cadeia criativa, né, uma parceria com a prefeitura, aí, né? Com a prefeitura, né, e outro em Sobral, Fortaleza, um em Sobral, um em Juazeiro do Norte, no Cariri, porque é na Urca que está sendo construído um outro centro de inovação, e ali onde eram as estações ferroviárias, em Quixadá, já está para ser inaugurado um centro. Então, tem 4 centros de inovações que estruturam todo esse ecossistema. E depois, parceria com universidade, prefeitura, isso. E depois vem os centros de referência. Então, quem quiser conhecer um centro de referência que está em funcionamento e que está transformando
a comunidade onde ele se instalou, no caminho de Baturité, Guaramiranga, nós temos o centro de referência do café. Perfeito. Então você vai lá, centro de referência, entende como é que funciona o café, prova o café, as diversas qualidades. E, Bruno, é impressionante. Depois da instalação desse centro de referência, todo mundo que passa para, e o entorno, né? Houve melhoria nas mercearias, nas bodegas, né? Nos vendedores de bolim, de rosca. Então, tudo isso por conta de um pequeno equipamento, um modesto equipamento, mas muito legal, né? que conta a história do café. Era justamente essa pergunta que eu quero te fazer. Eu tenho acompanhado e visto assim, essa criação das rotas. Eu achei extraordinário, porque o Ceará tem um potencial turístico enorme e não é apenas sol em praia, né? O Ceará, nós temos, é verdade, aí 573 quilômetros de litoral, mas nós temos regiões muito atraentes, né? Eu passei alguns dias ali na Ibiapaba, fiquei impressionado, Cartacho, com as várias possibilidades de gastronomia, de cultura, de natureza. E vocês têm trabalhado isso, Rota das Emoções, não é? A Rota das Falésias, a Rota do Café. Queria que você falasse um pouco onde é que o Sebrae entrou nessa história aí de estabelecer com parceiros, né, essas rotas. Eu achei fantástico. Assim, o Sebrae compreende que o turismo é o grande carro-chefe da economia do Ceará, principalmente na sociedade contemporânea, que os serviços cada vez mais, né, se ampliam, né, e é o grande gerador de emprego. Sim. A indústria não será mais. Exatamente. Porque se não se autonomizar, não tem competitividade, então não vai concorrer. O próprio setor agrícola também se autonomizando. Então, o grande segmento, né, gerador de receita, gerador de renda, gerador de emprego, isso associado, é o setor de comércio e principalmente o setor de serviço, onde está o turismo. Né? E a gente lá no Sebrae trabalha sempre essa ideia. Turismo o corpo do turismo é o quê? Promoção e infraestrutura. E a alma é a economia criativa. Perfeito. Então, com essas concepções, foram sendo montadas as rotas. A Rota das Emoções já é uma rota muito antiga. Sim. Muito antiga. É uma rota interestadual que envolve o Ceará, o Piauí e o Maranhão. No caso do Ceará, a âncora é Jericoacoara, o delta do Parnaíba e os lençóis maranhenses, né? Aí nós temos mais no litoral a Rota das Falésias, que vai de Aquiraz até Icapuí. Nós temos a Rota da Costa dos Ventos, que está em implantação, né? Que vai de Caucaia até Acaraú. Essa grande atração turística é o vento do Ceará hoje, né? Grande os esportes náuticos, dos esportes náuticos. E temos isso que você fala, a interiorização, onde nós temos a Rota Verde do Café, a Rota do Café, Verde do Café, a Rota do Cariri e a Rota da Ibiapaba. E estamos, né, em processo de construção dos monólitos ali a rota do Sertão Central. Né? Do Sertão Central, né? Que é um mundo, né? Um mundo de cultura, de possibilidades, natureza, né? de ufologia. Né? Ufologia também é turismo. Exatamente. Né? E nós temos ali na região Centro-Sul, né, também uma rota que envolve água, Oroz, que envolve gastronomia, Iguatu, que envolve cultura, Uicó, e religiosidade, né, que é Jucás. Convido todos e todas a visitarem Jucás. Né, Joaquim? O Uicó é a terceira vila mais antiga do Ceará. Né? E a religiosidade lá de Jucás é a grandiosidade do Santuário de Nossa Senhora do Carmo. Sim. Perfeito. É um negócio que vale a pena ser visitado. Ainda está numa fase já de acabamento, mas já tem visita e tal. É um negócio fabuloso o que está lá em Jucás. Então, e tudo isso está dentro de um conceito, né? Esse conceito me foi passado por um grande amigo nosso, sim, chamado Américo Barreira. Sim. Que era, ele dizia, tem que fazer turismo de raio curto. Isso aí, não tinha negócio, é um visionário. Não tinha. Isso há 40 anos atrás. Ninguém discutia
turismo, que turismo era importante para o Ceará. Era uma coisa Turismo de muito raio curto. Eu nunca tinha ouvido esse termo. Ele me Fantástico. passou isso aí e eu propago esse negócio do turismo, o turismo de raio curto. Ou seja, esse turismo dessas rotas, né, fundamentalmente é o seguinte: você pega um raio de 500 quilômetros e vê o que é que tem dentro. Quais são Perfeito. os mercados aí que tem dentro, né? E você vai e vende essas rotas para esse mercado. Por exemplo, a rota dos Mirantes, que é a rota lá da Serra da Ibiapaba, o grande consumidor daquela rota são os piauienses, Pois Parnaíba. É só subir O ali festival, a serra, né? o festival Mel, Chorinho e Cachaça, né? Esse ano reuniu 30 mil pessoas. É fantástico. Quando você vai lá, ocupa tudo. É. Então isso. Tem trabalhado essas rotas, temos levado essas rotas para grandes eventos nacionais, levamos agora para o Salão de Turismo, ela esteve na feira da BAV, então a cada dia elas vão se consolidando. Agora, o Ceará precisa conhecer essas rotas, porque o Ceará não conhece o Ceará. Não conhece o Ceará. Então a gente vai fazer um trabalho agora, estamos aprofundando um trabalho junto com o SESC, turismo, né? Perfeito. Tem os seus associados, eles têm o SESC subsídio, trabalha muito a questão cultural, né? Cultural. Eu queria, Cartacho, até para você, para que os nossos internautas aqui pudessem entender, vocês têm trabalhado muito esse conceito da economia criativa, né? Eu queria que tu pudesse dizer como é que o Sebrae trabalha isso, a questão da economia criativa. Por que a economia criativa é uma grande possibilidade de geração de emprego e renda? Olha, a economia criativa ela se diferencia da economia tradicional. A economia tradicional ela é baseada na escassez, porque ela trabalha com necessidades mais básicas ali. Básica, e aquilo tem fim. Alimento, moradia. Os recursos são finitos, né, na economia tradicional. Tá. Na economia criativa, a criatividade é que é a matriz. Portanto, ela é como é que se diz? Ela é como diz os manuais, ela é uma economia da abundância. Tá. Porque a criatividade Ok. não se esgota, né? Então, e aí o elemento da cultura entra muito fortemente, né? Acabei de lhe presentear aqui com um pequeno folheto, né? Um trabalho que eu fui convidado pelo superintendente do Sebrae de Alagoas, né? O Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas resolveu criar um núcleo de estudo do cangaço, né? Alagoas é o grande, foi o grande território onde o cangaço existiu, né? E o Vinícius disse assim: não, você tem que vir aqui comigo e tal. Eu digo: mas Vinícius, cara, de cangaço eu só acho bacana. Não, eu fui pesquisar. Tá. E gerou esse folheto aí, né? Eu encontrei coisas fantásticas. Por exemplo, encontrei Zuzu Ângel, né? Sim. Mãe de Sturte Ângel, morta num acidente grande na Ponte jornalista de Niterói, tem história, filme. Sim. Fazendo uma coleção, apresentando uma coleção em 1970 com elementos do cangaço. Porque essa participação minha lá nesse seminário era a influência do cangaço no desenvolvimento da economia criativa do Nordeste, né? E aqui no Ceará a gente feiras, né? A gente no Ceará pega logo assim um ícone, que é Expedito Celeiro, que é essencialmente, né? E tem aquela famosa história do Lampião que mandou um cabra lá no pai dele, né? Para fazer uma sandália para os cabras dele. Agora a sandália tinha que ser retangular, né? Aí o pai do seu Expedito perguntou por que tinha que ser retangular. Aí o cabra respondeu: é para os macacos, a polícia não saber se a gente está indo ou está voltando. Boa. Estratégia de guerra de guerrilha, né? Perfeito. Então você tem isso. Tá. Você tem o artesanato, por exemplo. Então a economia criativa, né, ela reúne tudo isso e busca fazer com que cada segmento desse, o Expedito Celeiro, já é um case, porque toda aquela habilidade dele, toda aquela criatividade se transformou num negócio criativo. Isso. Em Nova Olinda ele exporta. Isso. Né? Então, no Brasil inteiro, né? o nosso trabalho hoje na economia criativa é
fazer com que, primeiro, os nossos, por exemplo, artesãos se reconheçam como empreendedores criativos. Formalize seus negócios para poder vender aquilo num preço justo, poder vender para a economia formal, porque esse é um problema da economia brasileira, né? Eu tenho no Ceará 600 mil pequenos negócios formalizados. Tá. Quando eu somo tudo, eu tenho mais 400 mil no mercado informal. Quase então, a metade. Eu né? tenho 1 milhão Tá. de pequenos negócios no Estado. Só 600 mil estão formalizados. Então, a formalização é algo importante porque vai permitir que você emita nota comercial para alguém que está comprando o seu produto. Ninguém vai bagunçar sua contabilidade com recibo ou com nota fiscal falsa, nada disso. Então, a formalização é um trabalho que o SEBRAE realiza, formaliza, né? Sensibiliza, formaliza e organiza. A organização dos pequenos negócios, o associativismo também é algo muito forte que o SEBRAE trabalha, em especial no tema do cooperativismo. Muito bem. Cartacho, para quem está nos ouvindo, vendo, quem está acompanhando aqui o nosso podcast e tem uma tendência empreendedora, não começou um pequeno negócio, mas tem vontade, o que é que ele deve procurar, como procurar o SEBRAE, como procurar entender melhor isso que nós estamos conversando aqui, ter mais detalhes, mais compreensão, mais dados, enfim, buscar quem, dar umas dicas aí para aqueles que querem usufruir desses serviços do SEBRAE. Bom, se você tem uma ideia, né, para um negócio, tem que procurar o SEBRAE. Mas aonde é que eu vou no SEBRAE? Você pode ir no meu digital. Você entra lá e você vai ser atendido, né? Vai ter gente que vai ter um consultor que vai te atender. Isso é para quem tem essa possibilidade do meu digital. Se não, você vai na Sala do Empreendedor. A Sala do Empreendedor é um programa de capilaridade ou de capilarização do SEBRAE, né? E que funciona em várias instituições, né? Não é só lá no SEBRAE. Aqui em Fortaleza, por exemplo, você tem várias Câmara dos Vereadores, Assembleia, não é isso? Assembleia. Nós temos hoje 184 municípios. Todo dia altera. Acho que a gente tem hoje 168 salas do empreendedor. Tá. Tem algum município que tem mais de uma. Por exemplo, na URCA tem, daí a prefeitura tem. Né? Então, essa sala do empreendedor é a forma como o SEBRAE chega na ponta. Né? Na ponta. Então, você vai na sala do empreendedor, explica o que é o que você quer e tem um agente de desenvolvimento que vai lhe orientar. Né? Que vai lhe orientar. Se você quer só implantar, se tornar um microempreendedor individual, ele já resolve ali. Né? Se a sua ideia exige mais complexidade, aí ele agenda para um consultor ir lhe atender ou usa o meio digital. E tem sala do empreendedor, né, que inclusive tem uma premiação nacional, como uma sala, por exemplo, a sala do empreendedor em Barbalha, né, que fica num centro comercial, junto com um banco, com prefeitura para dar alvará, né, que é uma sala já mais robusta nos serviços. Por exemplo, uma vez por semana está lá o Cearacred. Pois é. Então você já vai lá. Crédito. Você já vai. Ele precisa de recursos. Né? Já vai no crédito. Aí o Banco do Nordeste também já vai, no outro dia já oferece o microcrédito. Então a sala de Barbalha é lotada de gente. Um dia ela vai dar um curso de educação financeira, né? Como é que faz o que os técnicos do SEBRAE chamam de fazer a trilha do crédito, né? Como é que você toma o crédito e como é que você usa. Né? Perfeito. Tá? Então, essa capilaridade aí, a nossa meta é até o final do ano, os 184 municípios do Ceará ter todos eles ter pelo menos uma sala do empreendedor. Perfeito. E aqui para a gente concluir aqui o nosso podcast de hoje, Cartacho, eu queria que você pudesse dizer como é que essa integração do SEBRAE com governos, confederações de empresários
e com a sociedade em geral. Quer dizer, como é que ela se dá? Isso se dá naturalmente? Isso são demandas que são feitas? Vocês são procurados por instituições? Qual é o limite disso? Como é que... Sim, claro que vocês não podem também apoiar tudo que é demandado, mas quais são mesmo essas prioridades? Como é que elas são definidas e, efetivamente, como é que elas são realizadas? Não, primeiro assim, as nossas prioridades estão lá na ponta. Tá. É lá é o território que... Né, não adianta eu chegar lá na minha sala e... olha aqui, rapaz, que ideia bacana. Se o território não validar... Ok. Né, porque a gente trabalha muito com a realidade, senão você não dá conta de equacionar as questões que estão lá no território. E temos as parcerias com as federações, com os governos, né, fruto de demandas. Tá. Lembrando sempre que qualquer que seja o projeto que a gente apoie, que não seja o Sebrae realizando, né, os pequenos negócios têm que estar lá. Tipo assim, uma associação de determinado segmento econômico apresenta lá um projeto. Tá? A gente avalia o projeto. Agora, cadê o público? Cadê os CNPJs dos pequenos negócios que vão ser contemplados por esse projeto? Porque eu bato meta. Eu sou cobrado pelo Sebrae Nacional, a minha execução orçamentária ela é medida por meta. Perfeito. Esse ano, né, nós temos que atender 153 mil CNPJs de pequeno negócio. Então, se eu apoio, por exemplo, um festival para determinada organização, né, ali tem que vir... Você vê aí os nossos festivais que acontecem na Rota das Falésias, Festival da Sardinha. Isso. Quando você vai lá no Festival da Sardinha, tem lá a turma que vai ser atendida. Perfeito. E aquilo não é atendido no dia do festival, não. Tá. Aquilo tem uma trilha, aquilo começa um trabalho, sei lá, 2 meses antes. Ok. Porque quando o nosso pequeno negócio gastronômico chega naquele festival, né, ele foi preparado para prestar um serviço adequado, um serviço atrativo, né, dentro de um festival. Então, tudo tem que estar vinculado, vale para o governo do Estado. Ok. Ou para as prefeituras. Para as prefeituras, né? Porque nem governo, nem terceiro setor, né, vale aí as federações empresariais, nada disso é cliente do Sebrae. O cliente é um pequeno negócio. Perfeito. A Federação da Indústria, por exemplo, né, aprova um projeto no Sebrae, né, esse projeto aqui para melhoria de determinado segmento do ponto de vista da gestão empresarial. Aí ela apresenta lá a lista de CNPJs que vão ser atendidos por aquele projeto. Perfeito. E ela tem que prestar conta para o Sebrae do atendimento. É isso que vai ser medido, porque esse atendimento vai ser incorporado ao nosso atendimento das 153 mil CNPJ, e é sobre isso que eu vou ser fiscalizado. Para cada real eu tenho que dizer qual foi o CNPJ que foi atendido. Perfeito. Muito bem. Este é Joaquim Cartacho, superintendente do Sebrae, e eu tenho certeza que nos ajudou muito a compreender, não é, a importância do pequeno negócio, a força dos pequenos negócios e o papel que o Sebrae tem e nas parcerias que o Sebrae faz para atingir esses objetivos. Com esse tema, portanto, Cartacho, eu deixo aqui as palavras finais para você, alguma mensagem que você acha que ficou faltando, e aí a gente encerraria te ouvindo aí nessa mensagem final. Bom, mais uma vez agradecer aqui a oportunidade de estar conversando aqui sobre o Sebrae, e como eu disse no início, na verdade nós estamos discutindo um tema da economia, é um tema que é fundamental você me trazer aqui, ou depois trazer outras pessoas aqui, trazer o Alci ou o Reginaldo aqui, porque ajuda a esclarecer isso e ajuda a dar visibilidade, né, não ao Sebrae, mas fundamentalmente aos pequenos negócios, o que são os pequenos negócios, né, no Ceará e no Brasil. E, por fim, deixar aqui uma mensagem. Teve uma ideia para colocar um negócio? Procura o Sebrae, que você vai ser muito bem acolhido, né? Sua ideia vai ser trabalhada, as pessoas acolhem as ideias e o que eles chamam lá, vamos estressar a ideia, para ver se sua ideia fica em pé enquanto negócio. Perfeito. Então, um grande abraço aí para todas e todos. Perfeito. Com essas palavras, a gente conclui mais um Diálogos FB Uni. Espero que vocês tenham gostado
E na próxima semana nós voltaremos com outro tema de interesse do Ceará e do Brasil. Boa semana aí para vocês.